Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar da Palavra de Deus com o amigo. Nessa oportunidade, nós queremos falar sobre o capítulo 7 de Mateus. Dentro desse capítulo, que compõe o sermão de Jesus, eu quero aprender algumas lições com Jesus. Venha conosco. O tema da mensagem é Aprendendo com Jesus. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler no capítulo 7 de Mateus, versículo de número 13 ao versículo de número 14. 2 versículos. Diz assim, ó: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Versículo de número 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Baseado nesse versículo, eu quero falar sobre os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. O tema da mensagem é Aprendendo com Jesus. Vou repetir, Aprendendo com Jesus. Se nós olharmos os capítulos 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, nós vamos encontrar nesses 3 capítulos escritos por Mateus o Sermão do Monte, os ensinamentos que Jesus deu no mais poderoso de todos os sermões. Nunca ninguém pregou um sermão tão poderoso, que contemplasse todos os assuntos, como esses 3 capítulos que Mateus narra o sermão de Jesus. Nele, ele ensina de tudo um pouco. E nesse capítulo 7, existem alguns ensinamentos que eu quero compartilhar com vocês. Os versículos que eu li falam sobre os 2 caminhos. Mas deixe esses 2 caminhos para o final. Deixe-me iniciar pelo versículo 1 do capítulo 7, que fala, a epígrafe do texto diz, continuação do Sermão da Montanha. E aí ele vai falar sobre essa primeira sessão do último capítulo do Sermão do Monte, que é o capítulo 7. O hábito de julgar os outros. Veja o que Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então veja que Jesus vai falar de tudo um pouquinho aqui. Nessa sessão, Jesus está falando sobre a mania que nós, seres humanos, temos de julgar os outros. E Jesus está nos ensinando algo aqui, amados, maravilhoso. Algo que nós precisamos viver com muito cuidado, com muita atenção, para que nós não sejamos resultado das nossas próprias atitudes. Aqui Jesus está dizendo, olha, não julgueis, para que não sejais julgados. É muito comum, às vezes, as pessoas falarem daquilo que não sabem. Às vezes as pessoas ouvem alguém falando uma palavra, dizendo algo de alguém, e sem saber se aquilo é verdade, sem buscar a verdade dos fatos, né, a pessoa já reproduz aquilo como se fosse um fato verdadeiro. Isso é muito sério. Jesus nos ensinou que nós não devemos fazer esse tipo de coisa. Veja o versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então a régua que você utiliza para medir as outras pessoas
será a mesma que será usada contra você para medir os seus atos. Jesus está ensinando sobre isso. Veja que o versículo 3 ele diz, por quê? Olha o que Jesus vai dizer aqui. Muito forte o que Jesus diz aqui. Ele fala assim, ó, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Olha só, o versículo de número 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa tirar o argueiro do teu olho, enquanto há uma trave no teu? É difícil da gente dizer isso, mas está na Bíblia e a gente tem que ensinar. Sou um ensinador da palavra de Deus e quero crer que você que está me ouvindo é uma pessoa espiritual, é uma pessoa que quer ouvir Deus falar. E Deus está falando conosco. Jesus está dizendo, olha, às vezes a gente fica reparando um cisco que está no olho do nosso irmão e não repara a trave que está no nosso. Isso aqui não foi Paulo que disse. Isso aqui não foi Mateus que escreveu que disse. Isso aqui foi Jesus quem disse. Como dirás a teu irmão, deixa tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? E aí Jesus nos chama, e eu estou me incluindo aqui, de hipócrita. Ele diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu tenho pedido para Jesus me ajudar. E quero que você faça o mesmo. Essa palavra é uma palavra difícil da gente viver ela. Porque Jesus está falando que a gente tem que ter muito cuidado em ficar julgando as pessoas. Julgar, não é, ou juízo temerário é algo muito ruim, que faz muito mal para as relações humanas, não é? Muitas amizades, muitas pessoas feridas, machucadas, relacionamentos estragados. Por quê? Por não termos o cuidado naquilo que Jesus está ensinando no Sermão do Monte. Foi o mestre que nos ensinou. Muito cuidado. Não julgue sem ter conhecimento de causa. Não se faça juiz das pessoas. O que a Bíblia diz? Se eu ver o irmão pecar, e é algo consumado, o que eu tenho que fazer? Eu devo procurar essa pessoa e tentar ajudá-lo e não matá-lo. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora, julgar sem critério e sem a ajuda do Espírito Santo é um problema muito sério. Essa é a primeira sessão desse capítulo. Nós vamos fazer um intervalo comercial e, na sequência, eu falo da segunda sessão, que é tão linda e tão especial quanto essa. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Dando continuidade à mensagem, nós estamos falando sobre aprendendo com Jesus. É o tema da mensagem, aprendendo com Jesus. Eu acabei de falar sobre a questão do julgar, o juízo dos outros. Agora, a segunda sessão fala sobre a verdadeira busca, ou a busca verdadeira nossa com relação a Deus. Olha que lindo esses versículos. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis.
Batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Aqui já fica mais leve, né? Aqui Jesus está nos ensinando a maneira de nós buscarmos a Ele. E lendo esse versículo, o que eu tiro de lição? Perseverança na busca. Quem quer receber alguma coisa da parte de Deus, precisa ser perseverante. Ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, quando eu sou insistente na busca, na verdadeira busca, pode ter certeza, é uma questão de tempo, Deus vai te dar o que você precisa. Então, você que está precisando de alguma coisa, aprenda a buscar em Jesus. Jesus está aqui nos ensinando na sua mensagem, no seu sermão, né? Nós estamos aprendendo com Jesus como é que se busca a Ele. Com insistência, peça e você vai receber. Busque e você vai encontrar. Bata e a porta vai se abrir. Qual é a sua necessidade? O que você precisa? Ao invés de você pedir para um, pedir para outro, por que não pedir para Jesus? Peça para Jesus. Ele vai te encontrar, Ele vai se abrir e você vai receber o que você precisa da parte de Deus. Veja a continuidade do versículo. O versículo de número 9, ele diz assim, e qual dentre vós o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Jesus está dizendo o seguinte, olha, se nós, versículo posterior vai dizer assim, se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Jesus está dizendo, pode pedir. Pode pedir. Porque se nós sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial. Ele sabe nos ajudar, nos abençoar. Mas, pastor, eu tenho pedido e eu não tenho recebido. Será que você não tem pedido mal? Lá em Tiago, Tiago nos ensina também sobre isso. O irmão do Senhor, ele diz, até agora, pedis e nada recebeis, porque pedis mal para os vossos próprios deleites. Nós precisamos saber o que nós vamos pedir para Deus. Porque tem coisas que a gente pede para Deus que Deus não vai dar mesmo. Porque são coisas que não vai fazer bem para nós. É por isso que toda petição, ela precisa estar o quê? Acima de tudo, associada à vontade de Deus. Não é assim que nós aprendemos na oração do Pai Nosso? Faça-se a tua vontade, porque tem coisas que eu penso que é bom para mim. Mas Deus, que é presciente, que é onisciente, que conhece o resultado das coisas, muitas vezes Ele sabe que aquilo não é bom para nós. É a mesma coisa de um pai. O filho pede algo fora de hora para o pai e o pai não dá, não porque não ama, mas porque sabe que aquilo não vai fazer bem para o seu filho. Então, continue pedindo, insista. Se for bom para você, pode ter certeza que Deus vai te dar. Porque Deus tem 3 maneiras de se relacionar conosco. Há 3 palavrinhas que Jesus sempre vai usar com relação a nós, na nossa relação com Ele. Não, sim e espera. Quando diz Deus não para nós, Ele nos respondeu. E você tem que se conformar com o não de Deus, porque pode ter certeza que esse não de Deus, ele é para o seu próprio bem. Tem muitas pessoas que acabam se embaraçando na bênção de Deus, porque não sabem se utilizar daquilo que Deus dá. Eu conheço muitas pessoas que são pobres e são bons cristãos. Aí Deus pede para Deus abençoar e Deus abençoa, mas daqui a pouco, só porque tem um pouquinho mais, já muda a sua relação com Deus. E aí já não quer servir a Deus da forma que precisa. Então, este se embaraçou na bênção de Deus. Peça com sabedoria. Versículo de número 12 diz assim, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Isso aqui eu chamo de altruísmo. E Jesus é o melhor e maior exemplo de altruísmo. O que é altruísmo? É o contrário de egoísmo. Quando eu sou egoísta, eu só penso em mim. Eu não penso nos outros. Mas o altruísta pensa nos outros. E aqui o versículo está dizendo, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei
e os profetas. Se eu quero ser abençoado, eu também tenho que abençoar. Se eu quero receber coisas boas, eu também preciso compartilhar coisas boas. Agora, às vezes, a gente não sabe compartilhar, a gente não sabe doar. Às vezes, você tem condição de ajudar uma pessoa e não ajuda. Quer dizer, você está o quê? Sendo egoísta. E quando a gente é egoísta, a gente está fechando a porta para receber a bênção de Deus. Porque Deus tem prazer no altruísta, naquele que dá. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Tudo quanto vós quereis que os homens vos façam. O que nós temos que fazer? Fazer nós também para o nosso semelhante. Se eu quero receber, eu também preciso doar. Eu preciso fazer alguma coisa pelos meus semelhantes. É o que esse texto, na segunda sessão do capítulo 7, nós aprendemos. Nós vamos encerrar o programa, no próximo bloco, falando sobre a terceira sessão, não é? Que fala sobre os dois caminhos. 1 minuto só e a gente já conclui o programa. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é? Desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Concluindo o programa, estamos falando sobre o seguinte tema: aprendendo com Jesus. Eu já falei sobre o hábito de julgar as pessoas, já falei sobre a verdadeira busca ou a busca verdadeira do homem a Deus, e agora eu quero encerrar lendo ou explicando os 2 versículos que li na abertura desse programa. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aqui, meus amados, Deus está falando de 2 caminhos, que está à nossa frente, está na minha frente, está na tua frente, está na frente do homem. Qual é esses caminhos? É o caminho largo e o caminho estreito. Qual que é a diferença de um para o outro? Jesus explica. E, inclusive, aqui é uma resposta para muitas pessoas que vivem dizendo que o homem não tem livre-arbítrio. Se não tivesse livre-arbítrio, Deus não daria a escolha de 2 caminhos. Deus dá-nos o direito de escolhermos o caminho que nós queremos andar. Ele tem aqui uma proposta. Muito embora haja 2 caminhos, Deus dá um conselho. Entrai pela porta estreita. Deus está aconselhando que a gente explique bem. Deus não está obrigando. Deus não está impondo. Não, Deus está te aconselhando. Entre pelo caminho estreito. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E Jesus dá uma informação que, confesso, me deixa muito triste. E qual é a informação que ele dá? Muitos são os que entram pela porta larga e pelo caminho largo. Mas por que é assim? Porque andar no caminho largo, entrar pela porta larga, significa andar de qualquer jeito. Você não precisa se preocupar com nada, você não tem comprometimento com nada, não é? Você não precisa renunciar a si mesmo, como eu preguei no último programa. Lembra? Quando eu falei sobre renúncia? Quem entra pela porta larga não precisa preocupar com renúncia.
Não precisa preocupar com essas coisas. Vive de qualquer forma, de qualquer maneira. Só que o final é caminho de perdição. Há muitas pessoas que dizem assim, todo caminho é bom, todo caminho leva a Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus está dizendo aqui que existem dois caminhos. Um conduz à salvação e outro conduz à perdição. Aí o versículo de número 14, ele diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E aí ele dá uma outra informação como ele deu no versículo anterior. E poucos há que a encontrem. O que Jesus está dizendo aqui? Que não é fácil andar no caminho estreito. Como o próprio sentido da palavra nos ensina, andar no caminho estreito é estreito. A vida de quem anda no caminho estreito é uma vida de renúncia. É uma vida de comprometimento com Deus. Eu vou viver para Deus e vivendo para Deus, eu vou estar encontrando a vida. Eu vou estar investindo na vida eterna. E aí, meu irmão, para encerrar essa palavra, você precisa saber o seguinte: ninguém vai poder diante de dizer o seguinte, eu não sabia. Hoje, você está ouvindo a palavra de Deus. E a decisão é sua. Nesse capítulo, Jesus vai encerrar contando sobre os dois alicerces. Ele vai falar sobre todo aquele, pois, versículo 24 diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se você ouviu essas palavras e praticar elas, você é como um homem que colocou a sua casa sobre a rocha. Aí, versículo posterior diz, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. E a rocha aqui é Jesus Cristo. Mas olha o versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus está falando aqui de um homem sábio, de um homem insensato. Quem que é o sábio? Aquele que ouve e pratica. Quem que é o insensato? Aquele que ouve e não pratica. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Qual é a minha escolha? A minha eu já fiz. Eu quero andar pelo caminho estreito. Eu quero escolher o caminho estreito. Já escolhi isso há muitos anos atrás. E quero continuar caminhando do lado de Jesus Cristo. E você? Qual é a sua escolha? Faça uma escolha para Jesus. E aí, os dois últimos versículos do capítulo 7 de Mateus, diz assim, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, esse sermão, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então, só recapitulando, nós falamos sobre o hábito de julgar as pessoas. Cuidado, não vamos ser juízes, não vamos ter um pouco de cuidado nessa área. Depois nós falamos sobre a verdadeira busca, a busca verdadeira de Deus. Pode pedir para Jesus que Ele vai te atender. E nesse último bloco nós mostramos que existem dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, que eu, que você, que todos nós escolhamos o caminho estreito, mesmo que isso demande renúncia, mesmo que isso faça em alguns momentos a gente sofrer, porque quem segue Jesus também sofre. Só que eu prefiro sofrer do lado de Jesus, porque quem anda sem Jesus sofre muito mais. Quem anda vivendo sobre os seus próprios pecados, tem pessoas embaraçadas no seu próprio pecado, viveu sem ouvir Deus, sem buscar direção de Deus, sem consultar a Deus, sempre fazendo aquilo que dá na telha, como diz aí fora. E aí, o que aconteceu? A pessoa simplesmente perdeu a direção. Não faça isso. Entre pelo conselho de Jesus. Entre pelo caminho estreito. Vamos orar, vamos pedir a Deus graça para a nossa vida. Vamos orar. Senhor,
Nós acabamos de mostrar algumas sessões do grande sermão que o teu filho pregou. Nós falamos sobre o hábito de julgar as pessoas. Falamos de como devemos usufruir desse privilégio de falar contigo, de buscar no Senhor o que nós precisamos. E falamos, meu Deus, sobre o caminho estreito, né, e do caminho largo. Deus, ajuda-nos a viver a tua palavra. Permita que nós sejamos o homem sábio do fechamento dessa mensagem e não o insensato. O Senhor mesmo disse que aquele que ouve e pratica é como um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, ao passo que quem ouve, Pai, e não pratica é como o homem que colocou a sua casa sobre a areia. Nos ajude. Permita que a nossa vida seja uma vida edificada sobre fundamento sólido, sobre o teu Filho Jesus. Ajuda-nos a te servir com pureza. Ajuda-nos a te servir com fidelidade, com santidade e que o teu nome, acima de tudo, seja glorificado nas nossas vidas. É o que pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O tempo passou rápido e nós já estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que você tenha aprendido, né, com Jesus. Não leia apenas o capítulo 7, dê uma olhadinha no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus e você verá todo o sermão que Jesus pregou. Eu quero encerrar esse programa desejando a você uma semana maravilhosa, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. E como eu sempre digo, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem todos com Deus.